Pai do Senhor, graça e paz. Vamos à nossa leitura diária da Palavra de Deus, nesse dia 19 de janeiro. E vamos convidar o Espírito Santo a estar nesta leitura agora. Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor, nesta leitura, para prosseguirmos em Te conhecer. Precisamos Te conhecer. Precisamos da Tua Palavra em nossas vidas. Precisamos do Senhor. Que o Senhor é Deus de novos começos, Deus de novas oportunidades. Amém. Então aqui no capítulo 5, Moisés e Arão falam com o faraó. E diz assim: Depois disto, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei ir Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês estão impedindo-os de trabalhar. O faraó oprime Israel ainda mais. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios, aos supervisores israelitas: Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntar. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó: Vocês não receberam mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los: Completem sua cota diária de tijolos, como fazem quando nós lhe fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que não completam as cotas, nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: Por favor, não trate seus servos desse modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: Façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: Vocês são preguiçosos. Por isso ando dizendo: Deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Faltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: Vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. E lhe disseram aos 2 irmãos: O Senhor o julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa
para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxestes toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizestes coisa alguma para libertá-lo. Irmão, sabe por que Moisés foi grande diante de Deus? Porque Moisés ele confrontava o Senhor. Ele dialogava. É como se fosse uma conversa de patrão para funcionário. E a confiança entre eles dois ia crescendo cada vez mais na questão do diálogo, né? Então Moisés perguntou assim, ó. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que me trouxe toda esta desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó como teu porta-voz. Olha só, a colocação que Moisés coloca. Ele está tão confiante, está tão à vontade, que ele diz: Desde que me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, desde que fui falar com o Faraó, tudo que o Senhor disse, tudo, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertar. E mais, olha só o que Moisés fala para Deus. E tu aí não faz nada. Tu mandou dizer, Faraó retrunca, Faraó não obedece, Faraó não ouve, Faraó não deixa. E quanto mais eu falo de ti, quanto mais eu levo as tuas palavras, mais Faraó maltrata o teu povo. E tu, Deus, não está fazendo nada, né? O que é isso? É nível de intimidade. Você só vai chegar a esse nível de falar com Deus, de cobrar Deus, porque Ele diz que vai fazer. Ele manda você fazer. E tá acontecendo ao contrário. Quanto mais você fala, mais o seu povo perece. Você pode perguntar de Deus se você tiver intimidade com Ele. Tu não está fazendo nada, Deus. Que Ele vai te responder. Então isso é nível de intimidade. É que nem o profeta Elias. A intimidade com Deus do profeta Elias era tão grande que ele disse assim: Não vai chover por 3 anos sobre a minha palavra. Ele não disse, Deus disse para eu dizer para vocês que por 3 anos ele não vai mandar chuva, não. Ele disse, sobre a minha palavra não vai chover por 3 anos. Então isso é nível de intimidade. Quando Deus quer te libertar da situação que você está, você tem que começar a ter intimidade com Ele, para você conhecer e Ele te conhecer. Para Ele conhecer quem é que está falando com Ele. Entende? Então esta é uma palavra muito libertadora. E no capítulo 6 tem o título aqui, Promessa de Libertação. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó. Tá vendo aí? Do que Moisés disse assim: E tu não faz nada. Tu não fizeste nada até agora para libertar. E Deus respondeu: Agora tu vai ver, Moisés, o que eu vou fazer a Faraó. Presta atenção. Veja. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé, ou seja, Yahvé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu
Os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito, e os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Aleluia. Aquilo que Deus prometeu para você ainda não se cumpriu. Chegou o tempo de Ele te dar. Amém? Ele vai te dar, já está na hora. Creia, persevere que você vai receber. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas o Senhor retrucou Moisés: os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão. Ele deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Os antepassados de Moisés e Arão. Estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Arão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Mus. Estes são os clãs dos levitas conforme relacionado nos registros de família. Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos. Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Josafã e Zitri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abisaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel. Ela deu à luz seu filho Finéias. Esses são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas relacionados de acordo com seus clãs. Foi a estes 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó e do Egito para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Transmita ao faraó e do Egito tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvidos. Aleluia. Então vamos agora prosseguindo para o capítulo 7. Nesse dia 19 de janeiro. Amém? A vara de Arão se transforma em serpente. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó. Deus disse para Moisés: preste atenção. Eu vou fazer com que você, Moisés, se pareça a Deus. Diante de faraó você vai ser um semideus. Por quê? Por causa das maravilhas
e dos milagres que Moisés vai fazer. E como o faraó se intitulava Deus sobre a terra, Deus do alto e Deus do baixo Egito, Deus das uniões cósmicas deles. Então era uma guerra de quê? De deuses. E nessa guerra sairia vitorioso um Deus. Por isso, Deus botou Moisés como semideus, como se ele fosse Deus, e colocou Arão como seu profeta. Moisés mandava e Arão falava. Isso é extraordinário. Continuando. Eu farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvir, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então, resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas da terra do Egito com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar a minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e a Arão: o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. A praga de sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo. Encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara, que se transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão: tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam beber. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Então você vê aí que essas pragas de Deus, para o Senhor não são pragas, são as maravilhas deles, são as maravilhas dele.
ou seja, os milagres de Deus. Quando nós estamos na mão do Senhor, passando por dificuldade, de espada, de fome ou de peste, é melhor estar na mão dele, porque ele nos conservará em vida e nos conservará a nossa alma para a conservação, para a salvação de ambos, a alma e o corpo, e manter intacta a nossa saúde. Perecer com o Senhor é viver, é lucro. Então, mesmo no momento de dificuldade, creia que Deus ele vai nos dar o escape. E é melhor estar na mão dele, de Deus, do que estar na mão do inimigo. Porque o inimigo ele não te salva da sua doença. Satanás ele não te cura. Ele te ilude e te engana para te matar. Mas o Senhor ele te cura. Ele pode te colocar numa provação de morte, mas ele vai te livrar dela. Não é assim que diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Deus está conosco. Esse Deus ele é o Deus que tem a chave da morte e do inferno. Só ele pode determinar quem morre e quem vive. Então ficaremos aqui neste capítulo 7 do dia 19 de janeiro. E vamos prosseguir conhecendo o Senhor na sua palavra. No dia 20. Os capítulos 8, capítulo 9 e capítulo 10. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra. E que o Senhor nos ensine cada vez mais que quem manda na terra e quem decide é o Senhor. Aleluia. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.